seja o canal Oração Virtual seja um bem-vindo, meu irmão, vamos direto ao ponto. Eu estou aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com uma formação, pequena formação do Rodrigo Silva, esse rapaz aqui, Rodrigo Silva. Como eu falei no tutorial passado, aí no tutorial aí sobre a família, eu falei que assim, que eu não tenho nada contra com, né, o pessoal que tem, né, as pessoas que têm no trabalho, né, trabalho de religião, que respeita a religião, independente de qual seja a sua crença, de qual seja né, o seu, a pessoa que respeita, né, né, tem um respeito, entende? Não deprecia. Eu acredito que o papel do verdadeiro cristão, ou seja, daquele que é seguidor de Cristo, independente, né, de qual seja a crença, o verdadeiro cristão é fazer a coisa certa. E a coisa certa é não brigarmos entre nós, ou seja, não discutirmos entre nós qual é a verdadeira religião. Eu acho que aquela religião que leva a pessoa para Deus, né, que leva a pessoa para Deus, independente do caminho, né, que a pessoa trilha até chegar. Porque eu me lembro que uma vez eu falei de que às vezes alguns irmãos eles, né, que não tem instrução, que não tem experiência, que não tem uma formação, eles questionam, ele diz que o único caminho é Deus. Mas eu acredito que o único caminho é Jesus, né? Deus. Né? Mas eu acredito que no caso, para a gente chegar até esse caminho, entende? Vamos dizer assim, para a gente chegar até esse caminho, existe vamos dizer assim, existe um trecho antes de eu chegar no início do caminho que vai me levar especificamente à salvação. Eu acredito nisso, entende? É como que eu fosse fazer, vamos supor que eu fosse fazer aqui, eu não sei se vai para a gente entrar aqui no áudio, né? Porque aí depois que eu colocar o áudio, ele vai ficar rodando e eu não vou poder ficar falando. Deixa eu ver se eu abro o documento, porque assim eu gosto de exemplificar, entende? De fazer um rascunhozinho, exemplificar, exemplificar que muitas das vezes a gente diz, porque quando você visualiza algo, entende? Não fica só nas palavras. Quando você fala alguma coisa, para você visualizar aquilo que está sendo falado, fica muito vago. Mas quando eu mostro alguma coisa, entende? Você visualiza e você imagina aquela cena. É como que às vezes a gente vai dar um tipo de pregação, a gente convida muitas pessoas a se colocarem lá, naquele contexto, ou seja, naquele local onde aconteceu aquela situação. Entende? Os filhos de Israel estavam dentro do barco, né? O barco estava no mar de Jerusalém, entende? No mar da Galileia, vamos dizer assim. Ou seja, então a gente convida as pessoas a se colocarem lá naquele contexto, naquilo que está sendo retratado, naquilo que está sendo falado no contexto, até mesmo para você entender o contexto, né, que está sendo colocado, vamos dizer assim, para você entender, né, a contextualização. Por exemplo, Jesus estava sofrendo no Getsemane. Se veja no Getsemane, né, aquela clareira, aquela
clareira com alguns pés de oliveira, nessa clareira. Então, Jesus estava ali. Então, você visualiza aquela cena, você se reporta até lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Seria aqui, deixa eu conseguir. Seria aqui. Oi. Deixa eu ver. Seria aqui formas, aqui, ó. Olha, eu vou pegar aqui essa. Eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui esse solzinho aqui. Vou pegar aqui esse solzinho. Vou colocar esse sol. Vou colocar esse sol aqui. E aqui, esse sol aqui para retratar o dedo, retratar como esse sol aqui é o próprio, eu vou colocar aqui de verde ao redor verde, e dentro eu vou colocar amarelo. Esse sol aqui é Deus, é Jesus, tá certo? Esse sol aqui é Jesus aqui eu vou colocar aqui, ó, Jesus, entende? Vou colocar aqui assim, ó, Jesus, letra maiúscula, Jesus, né? Vou colocar assim, Jesus é um único, único, único caminho. Vamos colocar assim, né? Letra, entende, ó? Negrito aqui, vou tirar uma cara daqui, ó. Jesus aqui, ele é o único caminho, entende? Ó, vamos botar aqui bem grande. Jesus, esse sol, né? Jesus ele é o único caminho. Aqui, vem aqui, teu irmão, centralizar aqui para ficar bem aqui, ó. Jesus é o único caminho. Aí o que acontece aqui, ó? Vou inserir aqui as formas, vou inserir aqui, entende? Linhas aqui, ó. Vou inserir aqui, ó, uma seta aqui. Vou fazer aqui uma seta, tá vendo? Uma seta aqui, ó. Vamos supor, vou colocar essa seta aqui preta, entende? Essa aqui, vou colocar preta não, tá verde. Ó, tá vendo? Aqui, ó, bem aqui nessa, no início aqui, vamos dizer, no início aqui, esse início aqui, ó, eu vou estreitar mais aqui, eu vou, eu vou deixar largo assim, ó, eu vou deixar largo e já você vai entender, ó, porque o caminho, a porta é estreita, a porta aqui, vamos dizer que a porta aqui, ó, a porta aqui, ela é estreita para você chegar até Jesus, tá vendo aqui, ó? Vou botar aqui bem na pontazinha aqui, ó, bem na ponta, a porta aqui, para você entrar aqui, você chegar aqui na salvação, ela é estreita. Ou seja, aqui, ó, nesse ponto aqui, ela é estreita. Aqui, vamos dizer que é largo porque eu vou colocar no sentido largo, porque Deus, ele acolhe, ele não faz alusão de pessoas, ele não faz alusão de pessoas, mas pessoas boas, pessoas que caminham no caminho de Deus, que fazem a vontade de Deus. Então, esse aqui é o caminho. Vamos supor que daqui, ó, eu vou
pegar aqui, eu vou inserir aqui mais uma linhazinha, cadê? Eu vou colocar aqui mais uma linha, cadê? Aqui eu vou colocar essa linhazinha reta. Vamos dizer que aqui, ó, bem aqui, onde está de azul aqui, ó, de azul, eu não vou fechar aqui, não vou fechar. Aonde está de azul aqui, ó, deixa eu baixar mais aqui para você entender. Entenda aqui, ó. Como as pessoas dizem, Raimundo, Jesus é o único caminho, tá aqui, ó. Jesus é o único caminho, tá aqui, ó. A seta, a porta estreita. Deixa eu baixar mais aqui, entende? Deixa eu baixar. Aí aqui, ó, essa listrazinha azul que eu tô colocando aqui, azul, deixa eu deixar aqui nessa posição aí, nessa posição. Entenda aqui o que eu quero dizer com relação à questão do santo, a intercessão do santo, tem da intercessão, né, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, das pessoas que já se foram e que foram tão fiéis a Deus aqui, Moisés, Elias, Josué, São Francisco, Santa Clara, os santos e aqueles que viveram no tempo de Jesus, gente que passaram, os profetas que passaram no tempo de Jesus, que podem ou não ser nossos intercessores. Ou seja, você diz assim para mim, Raimundo, Jesus é um caminho, tá aqui. Vamos supor que esse caminho daqui, ó, dessa setazinha azul até aqui é o caminho Jesus. Todo esse percurso aqui, entende? Todo esse percurso daqui da linhazinha azul até aqui é Jesus. Aí o que acontece? Para nós chegarmos até esse caminho aqui, nós ainda estamos no nosso caminho. Tá aí, ó, tá vendo aí, ó? Nós ainda estamos no nosso caminho. Vamos supor que esse aqui é o nosso caminho da humanidade, a humanidade que tá, eu vou deixar aqui menorzinho aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o nosso caminho, nós, a humanidade, que ainda estamos caminhando nesse mundo, que estamos caminhando até chegar no caminho que é Jesus. Então vamos supor que cada uma dessas setas aqui é um caminho, que esse caminho, seja ele qual for, por exemplo, você está caminhando lá dentro da sua congregação, seja ela qual for, você está caminhando nesse caminho aqui, você não chegou ainda no caminho especificamente dito de salvação, você não chegou ainda no caminho único que é Jesus, você ainda está no seu caminho. É isso que eu entendo, ou seja, então esse caminho aqui, ele pode ter muitas vertentes, ele pode ter vamos dizer assim, muitos outros caminhos. É justamente isso que eu quero dizer. Ele tem muitos outros caminhos, tá vendo aqui, ó? Cada uma dessas setazinhas aqui é um caminho. Cada uma dessas setas, tá vendo aqui, ó? Cada uma dessas setazinhas aqui é um caminho. Cada uma dessas setas. Esse caminho aqui pode ser o caminho, por exemplo, da minha avó. Entende? Que a minha avó, que caminhou durante muito tempo, talvez, vamos dizer assim, caminhou numa vida que não era legal. Esse caminho aqui pode ser o caminho do meu tio, que caminhou numa vida que não era legal, até ele chegar propriamente no caminho de salvação, o caminho verdadeiro, como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai demorar muito. Então assim, eu vou colocar aqui o áudio, por isso que eu quis exemplificar, vou colocar aqui o áudio, eu já estou me estendendo muito, eu vou colocar aqui o áudio do Rodrigo Silva aqui a respeito, né, que ele fala aí a respeito da existência de Deus e da Bíblia Sagrada. A Bíblia, de 1816 para cá, não estou contando desde 2000 anos que ela foi escrita, né? Já se produziram e divulgaram no mundo mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia Sagrada.
O segundo livro mais vendido do mundo, veja bem, 6 bilhões de exemplares. A 6 Terra bilhões. hoje tem quantas pessoas? 8 bilhões, é? Não, nós temos 7 bilhões e pouco, não chegamos a 8 bilhões. Quer dizer, nós temos quase a população da Terra de livros da Bíblia. Isso de 1816 para cá. Agora, qual é o segundo livro mais vendido da humanidade? O livro vermelho de Mao Tse Tung, do qual foram vendidos 600 milhões de exemplares. Só que tem uma diferença. O livro de Mao Tse Tung, o livro vermelho, foi vendido 600 milhões de exemplares na época em que a China comunista obrigava cada um a ter um livro. Vocês sabem que países comunistas, às vezes o ditador tem isso. Só um parênteses aqui para ilustrar. No exato momento em que eu estou falando com vocês aqui, o ministro da defesa da Coreia do Norte foi condenado à morte. Não sei se essa notícia chegou para vocês. O ditador da Coreia do Norte condenou à morte o ministro da defesa do Estado por traição. E qual foi a traição dele? Ele cochilou durante um desfile militar. Por isso, ele foi condenado como crime de traição e foi condenado à morte. Nesse exato momento que eu estou falando para vocês, o fuso horário da Coreia do Norte é mais para frente, ele pode ser executado a qualquer momento. Na época da China comunista, com Mao Tse Tung, era a mesma coisa. Então, todos os cidadãos da China eram obrigados a ter em casa o livro vermelho de Mao Tse Tung e lê-lo. Por isso, então, que era publicado e foram feitos 600 milhões. A Bíblia foram 6 bilhões e não foram obrigados, pelo contrário. A Bíblia foi o livro mais perseguido de toda a história. Vários exemplares foram queimados, pessoas foram perseguidas e ela está aí até hoje. Então a sua informação está corretíssima. É o livro mais vendido e lido no mundo inteiro, tendo o segundo lugar, sendo apenas 10% do primeiro. O Alcorão. O Alcorão, ele tem uma coisa interessante. O Alcorão nós não temos dados porque o islamismo considera que o Alcorão original é em árabe. Então, as traduções do Alcorão não são consideradas Alcorão, e sim versões do Alcorão. Por isso, eles não fazem essa tiragem, essa contabilidade. E para as pessoas que seguem o islamismo também, é uma religião muito ritualística. Eles não têm tanta preocupação em estudar o Alcorão, como para o cristão é importante estudar a Bíblia. Ele simplesmente segue o que diz o líder religioso da mesquita que ele frequenta. Ok. O Gilmar, você quer fazer alguma intervenção? Ok. Rodrigo, você tem aí pelo menos 3 participações na Globo, no Jô Soares, é isso? Foram 3 entrevistas no Jô Soares. Falando sobre... me chamou atenção isso. A primeira vez que o Jô Soares me convidou para dar uma entrevista, eu falei sobre o tema de Jesus e arqueologia. Depois de um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, a Globo convidou para uma segunda entrevista no Jô Soares, dando dois blocos. E nessa segunda entrevista, novamente, o tema foi arqueologia e Jesus. Depois de mais uns 2 anos, chamaram para uma terceira entrevista. Eu até surpreendi, pensei que era uma piada. Quando a jornalista da Globo ligou, perguntando se eu queria falar no Jô, eu falei, não quero. Ela falou, por quê? Eu falei, tô achando que isso é um trote. Fiquei 3 vezes ao Jô Soares. E eu falei, não, ele é da Globo mesmo, ele quer trazer você de novo aqui. E tá, e qual é a pauta? Ele falou, você que escolhe. Então eu notei que não é porque eu não sou artista, eu não sou político, eu não estou envolvido em nenhuma pauta escandalosa que justifique 3 idas lá, nem um mensalão, nem petróleo. O meu carro não está sendo leiloado, né? E o único lava-jato que eu conheço é o que lavou meu carro mesmo. Certo. Mas, mesmo assim, 3 vezes indo ao Jô Soares, eu acredito que não foi a minha pessoa, mas o tema que eu levei. Ou seja, Jesus e Bíblia ainda são um tema que fascinam. Isso é muito triste para os ateus, que insistem que Deus não existe, que a Bíblia é um livro ultrapassado. Mas é curioso que, apesar de ser, entre aspas, um livro dito por ultrapassado, mas está fazendo pauta. Tanto é que você está me chamando no seu programa aqui para falar sobre Jesus e a Bíblia. É um livro que realmente desperta ódio ou amor, mas ele mexe com todo mundo. Sei. Agora, tecnicamente falando, você faz, se for o caso, eu faço aqui. E se for um ouvinte, vamos priorizar. Ok, tudo bem. Ou vamos lá, tecnicamente, por que Jesus ressuscitou, por que existiu, por que ressuscitou, por quê? Vamos lá. Ok. Vamos começar então para a implicação disso e depois as razões. Se Jesus não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé é tola, é ridícula. Porque eu, por exemplo, eu acredito que essa vida, por mais bela que ela seja, deixe-me só fazer essa digressão bem rápida antes de entrar nas questões técnicas, para não ficar também só frio. Por mais bela que a vida seja, Isaías, você há de convir comigo e os nossos rádio-ouvintes aí, que por mais bela que a vida seja, essa vida já é uma vida que todos nascemos condenados, mesmo sem estar envolvidos com o mensalão. Por que todos nascemos condenados? Porque todos já nascemos com uma certeza: nós vamos morrer ou perder alguém que nós amamos.
Mesmo sem estar envolvido com o mensalão, você já nasceu condenado, eu já nasci. Todos nós vamos um dia passar pela perda de alguém, ou eu mesmo vou morrer. Isso é triste. A vida não pode ser só isso. Por mais bela, olha, eu estou com saúde, eu estou aqui, estou bem, mas nesse exato momento tem alguém chorando. Tem alguém recebendo uma notícia de câncer, tem alguém sendo assaltado. A vida é bela, mas até que ponto é bela? Então, se eu contentar apenas com essa vida, isso sem contar que mesmo viver muito significa envelhecer, perder os seus amigos, você começa a olhar na fotografia, eu estou vivendo muito, eu sou uma pessoa felizada, eu sou abençoado porque eu estou com 90 anos. Mas olha a fotografia, meus irmãos já morreram, meus amigos, só eu estou ficando e sabem que minha hora vai chegar. A vida, será que é só isso? Eu, Rodrigo, penso que a vida tem que ser mais do que isso, porque como dizia Santo Agostinho, Deus colocou um vazio com a forma dele no nosso coração, e nós temos uma sede de eternidade. Apesar da morte ser uma realidade, nós não estamos acostumados com ela e nunca vamos estar. Daqui a 1 bilhão de anos não vamos estar. Então isso aqui tem que ser provisório. E qual a garantia que eu te dou que isso aqui é provisório? Primeiro, Deus existe. Segundo, Ele se revelou enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. E essa morte não foi uma morte qualquer, porque a ressurreição de Jesus é a garantia que eu tenho de que essa vida é passageira e eu tenho uma vida melhor me esperando. Esse é o meu dado de fé. Agora, entrando na sua pergunta, é um dado gratuito? Que evidências técnicas eu posso falar que isso aconteceu? Você, eu presumo pelo estilo aqui, que você deve ter bastante experiência com aqueles programas policiais. E você sabe que um crime, você tem algumas dicas para perceber um crime, se ele aconteceu mesmo, se a pessoa é culpada, se ela não é culpada, etc, etc. Existem várias abordagens que a gente faz à Bíblia. É lógico que eu não vou ter como trabalhar em laboratório um DNA para provar que Jesus ressuscitou, mas não é essa a evidência que eu estou buscando. Eu tenho que buscar evidência se a história que a Bíblia conta é verdadeira ou falsa. Então, letra A. Eu encontro nos evangelhos pequenas, como se diz, contradições entre o relato da ressurreição. Pequenas, coisas periféricas. Por exemplo, um evangelho diz que eles viram 2 anjos lá dentro, dizendo que Jesus havia ressuscitado. O outro fala que eles viram apenas um anjo. Um dá a entender que Maria Madalena chegou e viu o túmulo vazio. E as pessoas falam, mas se foi verdade, por que há pequenas contradições? Ora, quem está acostumado com relato policial e com depoimento e júri sabe que se 4 testemunhas derem o mesmo depoimento de A a Z, sem se contradizer numa vírgula, eu como promotor digo, elas foram compradas e treinadas. Porque é típico do ser humano, em dizendo a verdade, se contradizer em pequenos detalhes. Eu vou ver o mesmo acidente automobilístico que você, eu vou falar que o carro estava em alta velocidade, você vai falar que ele estava normal. Não é que eu estou mentindo a você, é porque nós contradizemos. Agora, o que importa é que essas contradições sejam apenas demonstração de que eles estão falando a verdade na sua versão e não que eles estão realmente contradizendo. Não podem ser contradições centrais, e sim periféricas. Na parte periférica, eles se contradizem. Você vê que o relato das testemunhas não foi montado. Mas no central, eles coincidem. Jesus ressuscitou no domingo. O túmulo realmente apareceu vazio. Outra indicação que eu dou. Dizem que Jesus morreu. Isso até os ateus acreditam. Jesus existiu e morreu crucificado. E o argumento que dão é que inventaram a história da ressurreição para dar um crédito ao fracasso do cristianismo, que foi a morte do Filho de Deus. Mas eu pergunto a você que está em casa, será que a ressurreição era a melhor opção que eles tinham? Na época de Cristo, você podia dizer que a pessoa que ressuscitou foi direto ao céu, como ensinavam os seguidores de Platão, que a pessoa foi para o plano superior. Ou então você poderia, como diziam os seguidores de Pitágoras, dizer que Jesus, ao Jesus ao morrer, acabou tendo a sua alma transmigrada para outro corpo, teoria da transmigração de almas. Também não foi esse o caso. Ou você poderia dizer, como os estoicos, que Jesus morreu e acabou. Se os discípulos dissessem qualquer uma dessas opções, eles teriam muito mais seguidores do que dizer que ele ressuscitou, porque a história da ressurreição era uma coisa tão ridícula, a doutrina de ressurreição era uma coisa tão ridícula no mundo greco-romano, tão ridícula, que seria a pior opção que eles podiam escolher para salvar o cristianismo. E mais um elemento que eu poderia dar. De fato, os discípulos sabiam que estavam falando a verdade. Por quê? Há quanto tempo dura uma mentira? Vou de novo pegar o exemplo do mensalão. O pessoal estava ganhando dinheiro, estava tudo e tal, mas na hora que o primeiro abriu a boca, começou um monte de gente a apelar para a delação premiada, né? Eu pergunto, os discípulos, se eles estavam contando uma mentira, por que eles nunca se retrataram? E mais, você pode até sustentar uma mentira se você não tiver caráter e estiver ganhando dinheiro com aquilo.
Não é isso? Aí você sustenta. Se essa crise agora da Petrobras não tivesse sido descoberta, esse pessoal estava mentindo até hoje que estava tudo bem na Petrobras. Agora eu pergunto, qual foi o ganho que os discípulos tiveram com essa mentira? Nenhum. Eles tiveram perseguição, dor, tortura, sofrimento. E todos eles. Por que eles não insistiram tanto em dar a sua própria vida, afirmando uma coisa, se soubessem que é uma mentira? Seria uma histeria coletiva? Creio que não. Uma pessoa do intelecto do apóstolo Paulo, uma pessoa tão culta como Apolo, alguém como o autor do livro de Hebreus, ou seja, você vê que o Novo Testamento tem coerência. Isso que eu estou falando são pesquisas feitas por psicólogos que analisaram o texto, historiadores, e eu do ponto de vista arqueológico. Eu estou dando apenas uma gota de uma piscina de argumentos que eu poderia dar por causa do tempo, mas eu acho que já são alguns elementos que você em casa pode refletir e pensar um pouco. Rodrigo, os evangélicos, eles pregam a ressurreição. A doutrina espírita, ela prega a reencarnação. Exatamente. E aí? Muito bem, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E um dos princípios que eu tenho na Igreja Adventista do Sétimo Dia é que, embora eu creia na minha doutrina, a Igreja de Deus tem que ser maior que a religião que eu frequento. Eu acho que é bom você ter isso em conta. Qualquer religião que acha que só os dele que vão para o céu, já começa errado. Eu acho que a gente pode ter divergências doutrinárias, mas a partir do momento que eu falo assim, eu sou da igreja X e só os meus que vão para o céu, então eu vou viver só com os meus. Eu acho que isso é errado, não é o ensinamento de Cristo. Então, do ponto de vista não pessoal, porém doutrinário, eu, com muito respeito aos meus irmãos espíritas, especialmente os kardecistas, eu trabalhei uma época em Uberaba, onde morava o Chico Xavier, eu morava a poucas quadras do Chico Xavier, eu admiro muito o trabalho de caridade que os espíritas fazem, eu quero deixar isso registrado aqui, o altruísmo deles. Aí que está a questão. Eu respeito a fé deles e o trabalho deles, mas na psicografia e na questão espírita eu não acredito, por uma única razão. Se eu acreditar no espiritismo, eu tenho que descrer da Bíblia. Se eu crer na Bíblia, eu tenho que descrer do espiritismo por vários elementos. Letra A Bíblia não ensina que Jesus reencarnou, e nem os espíritas dizem isso. A Bíblia fala que ele ressuscitou. A Bíblia fala que não devemos consultar os mortos. A própria Bíblia fala também que a morte é um sono, que todas as pessoas quando morrem, eles dormem em Cristo até a ressurreição final. E eu vou falar uma coisa aqui que serve agora para o espírita, para o católico, para o evangélico. Agora eu vou dar um elemento de conhecimento comum. Se você observar bem, onde nós colocamos os nossos entes queridos? Qual o nome do local aonde nós enterramos os nossos mortos? Aonde? Cemitério. Agora, depois você pesquisa em casa, no Google, ou qualquer dicionário aí, você vai ver de onde vem a palavra cemitério. A palavra cemitério vem do grego koimiterion, que significa dormitório. E sabe quem deu o nome de dormitório para o lugar dos mortos? Os cristãos primitivos do segundo século. Eu pergunto a você que está em casa, por que os cristãos chamaram o cemitério de dormitório, chamaram o lugar dos mortos de dormitório, a não ser outra que eles acreditavam que a morte é um sono? Quem inventou a questão da imortalidade da alma não foi a Bíblia, foram os gregos através de Platão. Na Bíblia você não encontra, Jesus fala o contrário, Jesus fala que a alma pode morrer. Jesus fala o seguinte, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Se a alma pode perecer, ela pode morrer. É curioso que na doutrina espírita existe uma ideia que houve o planeta criado e as pessoas morrem, algumas precisam reencarnar, outras não. Algumas precisam reencarnar, outras não. Se isso for verdade, a população da Terra deveria diminuir, porque você tem algumas que já não precisavam voltar mais em reencarnar, mas a população da Terra está aumentando. De onde estão surgindo novos espíritos? E eu, do ponto de vista da salvação pela fé, pela graça, mediante a fé que a Bíblia ensina, eu tenho dificuldade, Isaías, com a reencarnação pelo seguinte, por dois motivos. Letra A, se eu estou nessa vida pagando os pecados da minha vida anterior, eu nunca vou parar de reencarnar, porque eu já cometi erros nessa vida. E na próxima também, porque eu não conheço ninguém que nunca cometeu nenhum erro. Você já está entrando em outro assunto, o karma. O karma, exatamente. Quer dizer, o karma, até quando esse karma vai? Né? Porque todo mundo, mesmo o Chico Xavier, cometeu erros. O próprio Chico Xavier, ele admitiu, por exemplo, uma vez que ele deu umas entrevistas, não sei se na antiga... tinha aquele programa Pinga Fogo e também na revista Manchete, acho que foi a Manchete, se eu não estiver enganado. O programa é Pinga Fogo na TV, a revista acho que era Manchete, em que ele mesmo falou que ele foi altamente vaidoso
E teve um amigo dele lá, conjunto, que separou dele por causa da vaidade. Então Chico Xavier tem que reencarnar para curar a vaidade dele. Quer dizer, isso nunca acaba. E o segundo motivo é o seguinte: quando eu pego o Evangelho, a Bíblia não me fala que a minha salvação está condicionada a eu voltar uma nova vida para pagar os meus pecados. A Bíblia me ensina que Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou pelos meus pecados. Então eu tenho que aceitar a salvação de Cristo, e nesse momento as minhas obras não são o meio, a causa da minha salvação, mas o resultado delas. Sumarizando, finalizando. Eu tenho dificuldades de crer no Espiritismo por causa da Bíblia Sagrada. Se eu pegar o Espiritismo contrapondo ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ou o livro dos Médiuns, ou o livro dos Mortos, do Espírito de André Luiz, todos os que foram psicografados por Chico Xavier, eu não tenho como confrontar o Espiritismo, porque eu estou trabalhando o Espiritismo com a própria base espírita. É como confrontar o islamismo com o Alcorão. O Alcorão diz que Maomé é o profeta de Deus, então se eu pegar o Alcorão, não tem muito. Mas se eu sair do Espiritismo e entrar na Bíblia, eu tenho muitas discrepâncias entre a doutrina espírita e a doutrina bíblica. A prova disso é que o próprio Allan Kardec, sentindo-se desconfortável com a doutrina bíblica, ao invés de incentivar os seus seguidores a lerem a Bíblia, ele mesmo criou o Evangelho segundo o Espiritismo. Se o Espiritismo está na Bíblia, não haveria necessidade de ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Bastaria ter a Bíblia. Entendi. Agora, porque, por exemplo, Chico Xavier, Allan Kardec são figuras admiradas, respeitadas. Por que não surgiu ainda um cientista, um pesquisador que desmascarasse essas pessoas, essas personalidades, na sua avaliação, Rodrigo? Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, primeiro que os cientistas não estão interessados em desmascarar pessoas. Não é bem esse o papel da ciência. A ciência não é um promotor de justiça que estou querendo lá desmascarar. Digamos, um interessado, né, pelo assunto. Né, pode ser. Na verdade, eu nunca me aprofundei, eu não sou especialista em espiritismo, né? Também nunca me aprofundei em desmascarar, mas tem duas coisas aqui, Isaías, que nós devemos levar em consideração, alguns elementos. Letra A. Existem alguns elementos fortes que podem ser verdadeiros, porém não de origem divina. Eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma provocação. Existem elementos sobrenaturais, verdadeiros, por isso eu nunca vou conseguir desmascarar, mas que não são de origem divina. E antes que algum espírita não são de origem divina. Antes que algum espírita fique ofendido pela minha fala, deixe-me dizer que isso aqui vale para muitos. Por quê? Se eu argumentar assim, o espiritismo é a verdade, porque eu vejo coisas impressionantes acontecendo com Allan Kardec, então o catolicismo também é verdade, porque o que aconteceu com Fátima, em Portugal, foi uma coisa incrível. Lanciano, aquele homem que fica sangrando pelas mãos, tem as chagas de Cristo. O que a gente faz com... Realmente Fátima foi uma coisa tremenda. Várias pessoas viram o sol aumentado no céu e operações de milagres e tudo mais. E Lanciano, as mãos dele ficaram lá sangrando, e os milagres dos santos. Se eu for também para o lado dos pentecostais, e as pessoas que têm revelação lá e têm curas lá dentro, algumas igrejas aí também que a pessoa é curada de câncer, de AIDS, de lepra. Então, quer dizer, e se eu for mesmo fora do cristianismo, se eu for à Índia também, lá eu tenho aqueles homens que pelo espírito de Krishna ou de Vishnuma, ele fica com a mão levantada durante 3, 7, 8 meses sem abaixar a mão. Homens que não comem, ficam sendo vigiados e não comem, os santos da Índia, lá dos Brahmanes. Ou seja, eu, Rodrigo, se eu for olhar por eventos sobrenaturais ou espetaculares, eu tenho que acreditar no catolicismo, no espiritismo, no brahmanismo, no pentecostalismo, porque todas essas igrejas têm coisas tremendamente sobrenaturais. Agora, das duas, uma. Ou Deus é um belo de um qual palavra eu uso aqui agora? Eu quero usar um feminino. Ou Deus é um brincalhão cósmico que dá versões diferentes da verdade. Você entendeu? Porque o pentecostal diz que o espiritismo é errado. O espírita diz que o pentecostal está errado. O católico diz que os dois estão errados. Mas todos esses movimentos têm eventos sobrenaturais acontecendo. Tem. Então, tem. Você está afirmando. Eu estou afirmando, existem. Então eu, Rodrigo, não posso falar assim, esse aqui é verdade porque tem evento sobrenatural, porque ele também tem. Eu prefiro olhar na Bíblia. A Bíblia me falou o seguinte: provai os espíritos se procedem ou não de Deus. Porque o inimigo enganará, se possível, até os eleitos. Ele fará descer fogo do céu para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então a postura que a Bíblia me coloca é o seguinte: olhem, verifiquem.
fique e qual é o parâmetro para eu saber se algo está correto ou não. Você, se está fazendo uma análise investigativa, eu estou com um vereador aqui, você tem que ter um parâmetro. Para você falar que aquilo ali é errado, é ilegal, você tem que ter um parâmetro. Você fala assim, se você está denunciando a rádio aqui, esse crime aqui é uma corrupção, isso aqui está errado. Se alguém perguntar para vocês, você está falando que está errado com base em quê? Não, porque eu estou com a Constituição do Brasil aqui, e a Constituição diz que isso é errado. Então você tem que ter um parâmetro para dizer que aquilo está errado. E o parâmetro que eu tenho é a Bíblia. Se qualquer evento, natural ou sobrenatural, estiver amparado na Bíblia Sagrada, eu me convenço dele. Se ele não estiver amparado na Bíblia Sagrada, eu desconfio da origem dele, ainda que seja sobrenatural. Pode ser verdadeiro. Então, milagre existe. Existe, só que nem todo milagre procede de Deus. Existem um inimigo de Deus, nós sabemos que também pode operar milagres para enganar os eleitos. E isto foi o próprio Jesus que falou, que muitos vão chegar no dia do juízo final e falar com ele: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz curas. Jesus falará assim: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas o que faz a minha vontade, esse entrará no reino de Deus. Sei. Rodrigo, e sobre o exorcismo, você acredita? Sim, eu já tive experiências de exorcismo. Já. E aliás, deixe-me dizer a vocês que o exorcismo, ele pode acontecer da maneira mais sutil que você pode imaginar. Quando eu falo exorcismo, as pessoas pensam geralmente naquele filme antigo em que a menina vira a cabeça para trás, vomita, levita. Aquele é um tipo de exorcismo, mas lembre-se, o diabo é um pouquinho como o iPhone, ele faz versões atualizadas do seu produto. Você pode ter um tipo de exorcismo, de possessão demoníaca diferenciada. Por exemplo, a pessoa passa durante muito tempo enchendo a cabeça dele, ele não faz oração. É interessante, nós vemos um país religioso, mas apenas um parênteses rápido, sem fugir da sua pergunta, Isaías, em que a maioria das pessoas se dizem crentes. Só que deixe-me dizer para você que está em casa, existem dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo teórico e o ateísmo prático. Ateísmo teórico é a pessoa que fala Deus não existe, ponto. Ateísmo prático é a pessoa que diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E há muitas pessoas que são ateus práticos. Eles dizem que Deus existe, mas ele passa o ano inteiro sem procurar Deus. Ele não vai a uma igreja, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não faz caridade, ele não conversa com Cristo, ele não procura saber a vontade de Deus para sua vida, mas ele é religioso. Porém, quando chega no final do ano, ele pula 7 vezes a onda e veste branco para ter boa sorte. Quer dizer, ele faz um ritual no final do ano, achando que aquilo ali vai fechar o corpo dele contra mal olhado, contra bala perdida, contra qualquer coisa o resto do ano. Basta aquilo. Aí durante o ano, ele pode adulterar, ele pode matar, ele pode roubar, ele pode fazer o que ele quiser, porque no final do ano ele pulou as 7 ondinhas e fechou o corpo. Isso é voodoo, isso é manipular o sagrado. É voodoo, né? É manipular o sagrado. Eu acho que Deus não é meu empregado. A relação com Deus, a religião tem que ser uma relação com Deus, em primeiro lugar, e meu próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não faço isso, não há corpo fechado que me proteja do diabo. Agora vem a questão que eu falei da possessão mais sutil. Eu não procuro a Deus, eu não oro, eu não faço caridade, eu não demonstro amor pelo meu próximo. Aí o que eu faço? No trânsito, eu quero ser melhor que o outro. Aqui eu quero te prejudicar por inveja, eu quero tomar o seu lugar na rádio por inveja. Eu minto a seu respeito. Há várias maneiras de matar, você sabe disso. Há mortes que eu não vou para a cadeia, mas eu vou ser sentenciado perante Deus. Eu posso ser um assassino sem ter tirado a vida de ninguém. Apenas com a boca eu posso matar alguém com a calúnia. Às vezes eu sou um assassino da língua. Tem gente que tem um revólver, tem gente que tem a língua. Então eu passo tudo isso. O que eu estou fazendo? Eu estou atraindo as forças do diabo sobre mim. E o diabo pode acabar me usando. O meu filho faz uma coisa errada em casa, eu falo: que desgraça, menino, você é burro. Eu estou amaldiçoando meu filho. Eu estou amaldiçoando a minha casa. São tipos sutis de possessão que eu acho que são mais preocupantes do que aquela de virar o rosto e vomitar e falar com voz rouca. Esse tipo de possessão mais sutil que me preocupa. Então eu pergunto, você que está em casa, você tem xingado a sua família ou você tem abençoado os seus filhos? Você tem amaldiçoado os seus vizinhos ou tem feito a caridade? Você tem perdoado a quem ofendeu você? Você tem, na hora do Pai Nosso, você tem cumprido a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que perdoe você como você perdoa o seu semelhante? Você tem amado o seu semelhante? Qual foi a última vez que você, sem interesse pessoal, deu pão a quem precisa? Dividiu o seu prato de comida? Deu um ombro amigo? Se você não fez isso, meu amigo, eu lamento que você está com o risco de ter uma possessão demoníaca, mesmo que não vire o olho, nem rode a cabeça. E o diabo pode usar você para o mal. Tanto é que você já notou que às vezes você está ruim, e justamente o dia que você está mais desanimado, aparece uma pessoa para poder te desanimar mais ainda. Infelizmente, eu quero que Deus me use. É verdade.
Ô, Rodrigo, faz se zangue comigo. Não, por favor. Vamos lá. Me diga aí, nacionalidade, naturalidade e o que você faz, qual é a sua profissão? Ok. Minha nacionalidade, brasileiro, graças a Deus. Naturalidade, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou começando a ser guaçobralense de coração por um tempo aqui, porque vocês realmente me encantaram. Por favor, isso aqui não é demagogia, não estou candidato a nenhum cargo político na cidade, mas deixe-me dizer que eu fiquei encantado aqui. Várias vezes que eu andava na cidade, as pessoas eu perguntava, onde é que fica isso aqui? Olha, fica acolá. Não, pera um pouquinho. A pessoa saía da loja e me apresentava. Então, olha, eu fui muito bem tratado aqui nos lugares. Vocês, sobralenses, estão de parabéns. Se alguém foi maltratado, eu sinto muito por ele, mas eu fui muito bem tratado aqui, muito bem acolhido. E a minha profissão, eu sou arqueólogo, sou professor universitário, eu tenho formação em teologia e arqueologia, teologia e filosofia, e estou, como falei, como professor visitante aqui do INTA, mas na verdade eu estou ubicado no Centro Universitário Adventista de São Paulo e trabalho com arqueologia no Oriente Médio e em Israel. Sempre eu vou escavar em Israel e na Jordânia. Certo. Israel é o berço de tudo? Não, na verdade o berço da civilização é a Mesopotâmia, onde hoje estaria o Iraque, ali que seria o berço da civilização. Dali as pessoas migraram e Israel realmente é uma dos lugares mais preciosos. Pena que infelizmente mergulhado em muito clima de guerra, sabe? Isso é uma coisa muito triste. Eu não sei se eu tenho pelo menos uns 30 segundos para contar uma ilustração para vocês, que eu acho que você que está em casa, preste atenção nisso. É uma historinha, viu, Isaías? Cristo contava muitas histórias e trazia grandes lembranças para as pessoas. Eu acho que, se você esquecer tudo que eu falei, mas ficar com essa história aqui, eu acho que vai ser bom para você. Uma vez, um garotinho tinha seus sonhos, vários sonhos na cabeça. Cada dia, ele sonhava com uma coisa diferente. Um dia ele queria ser astronauta, outro dia ele queria ser cavaleiro andante, outro dia ele queria lutar contra dragões. E um dia ele falou assim, mamãe, prepara o meu lanche, porque hoje eu vou para uma missão muito importante na praça. É mesmo, filhinho? Qual a sua missão hoje? Eu vou me encontrar com Deus. É mesmo? Tá bom. Ela preparou um sanduíche para ele, um suco, colocou na mochila, ele pedalou. Na cabecinha dele de criança, ele tinha andado a metade do planeta Terra, mas na verdade foram apenas 2 quarteirões. Ele chegou, Isaías, até a praça, e lá, suado, ele vê sentado num banco, jogando milho para os pombos, um velhinho, de barba branca. Ele pensou consigo mesmo, olha, é Deus. Sentou tímido no banco, bem do outro extremo, e o velhinho Deus lá jogando milho para os pombos. Ele sem graça, com a mão fria, suando, daqui a pouquinho, com a voz tímida, falou, oi? E o velhinho, oi? O senhor está bem? Eu estou bem. E você? Eu estou bem também. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com o senhor. É mesmo? Claro, o senhor é o senhor, né? Quem não queria estar aqui com o senhor? Todo mundo queria estar aqui com o senhor. Você tem certeza disso? Eu acho que as pessoas não gostam muito de conversar comigo aqui. Não, eu gosto. Eu até falei com minha mãe que eu vim aqui para encontrar o senhor. É mesmo? É. A minha mãe fez um sanduíche para mim. O senhor gostaria de metade? Você dividiria o seu sanduíche comigo? Mas é claro. Toma aqui a metade. E tem suco também. E lá estavam os dois, em silêncio. Até que o velhinho Deus vira e fala assim, o seu sanduíche é muito gostoso. Sua mãe faz um lanche abençoado. É mesmo? Puxa vida, eu vou falar para ela. E você também é uma criança muito abençoada. Não sou não. O meu papai abandonou a gente, foi embora contra a família. E ele não gosta mais de mim. Meu aniversário foi outro dia, ele nem veio me ver. E o velhinho falou, seu pai não sabe que criança abençoada que ele tem. Pois eu abençoo você. E o meu desejo é que todas as crianças do mundo fossem como você. Sério? Puxa, eu vou dizer isso para minha mãe. Desculpa, eu tenho que voltar para casa correndo, senão ela vai ficar preocupada. Eu sei que eu estou com o senhor, mas ela não sabe, né? Então eu vou embora, tá? Olha, tchau. E fique com o senhor mesmo, né? E seu correndo, pedalando. Chegou em casa desesperado. Mãe, calma, menino, calma, respira. O que aconteceu? Mãe, eu me encontrei com Deus, mãe. Foi mesmo? Foi. E o que Deus disse? Mãe, muita coisa. Mãe, Deus comeu o seu sanduíche. E mãe, Deus falou que o seu sanduíche é o mais abençoado do mundo. Mãe, a gente tem que fazer para vender. E mãe, sabe que papai me abandonou, eu estava triste. Mas Deus falou que eu sou uma criança abençoada. E por isso, mãe, eu quero ser uma boa criança para honrar a bênção de Deus. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um velhinho chegava em casa e colocava o seu capote atrás da porta, e a mulher perguntava, meu bem, estava preocupada, você demorou demais na praça hoje jogando milho para os pombos.
E o velhinho falava, eu demorei mesmo. Eu estava lá na praça conversando com Deus. Com Deus, eu estava triste, pedindo a Deus que me desse um sinal, porque nós estamos os dois velhos esperando a morte, e Deus me apareceu e conversou comigo. Ele é bem mais moço do que eu imaginava, é uma criança na verdade, mas Deus falou que é um prazer estar conversando comigo, e que todas as crianças do mundo teriam prazer em conversar comigo. Então, meu amor, eu cheguei à conclusão que apesar de velho, eu ainda tenho algo a oferecer. Eu vou honrar o desejo de Deus. Moral da história: ambos estavam certos e errados ao mesmo tempo. Eles não viram Isaías, a glória do Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, muito menos aquela luz e aqueles trovões e aqueles raios que apareceram no Sinai. Mas eles, de certa forma, viram sim a Deus, um através do outro. Então, meu desejo para você, como apresentador desse programa, para todos os ouvintes dessa rádio, é que você possa emprestar o seu rosto para Deus. Porque muita gente nesse mundo, a única coisa que eles desejariam neste momento é um Deus com um rosto. Que tal você hoje emprestar o seu rosto a Deus? É o desejo que eu faço para a minha vida todos os dias. E mesmo que as pessoas não vejam o rosto, Isaías, que você possa emprestar a sua voz a Deus, o seu gesto a Deus. E o meu desejo para essa rádio, para todos, é que ao ouvirem este e outros programas, possam ouvir, de certa forma, a voz de Deus no mundo tão caótico, de guerra, de confusão, um pouquinho de paz, de tranquilidade, porque eu ainda acredito em Deus. Amém. Muito legal. Amém. Ok, meu irmão, um abraço a você, obrigado. Muito obrigado. Eu posso Gilmar, fazer você? só um convite aqui, não é merchandising nem nada? Não, mas pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Todas as sextas-feiras, às 19h30, é gratuito, não é pago e ninguém vai cobrar nada de você. Nós estamos dando uma série de palestras sobre arqueologia e o livro de Daniel no Centro de Convenções de Sobral. Eu acho que você que está em casa deve conhecer melhor o Centro de Convenções do que eu, que cheguei há menos de um mês, né? No Centro de Convenções, na sala Plutão, tá certo? Você pega uma espaçonave e vai até Plutão. Pois é, pessoal, tá aí a fala do Rodrigo Silva, tá aqui a foto dele. Eu vou encerrar esse tutorial, um forte abraço, Deus abençoe você, aqui no canal Oração Virtual. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, para que a palavra de Deus, a graça de Deus, possa chegar a mais pessoas. Forte abraço e até o próximo tutorial. Deus te abençoe.